Se o pai parece que foi sequestrado, criança chorando, a gestante travada, aquele caos, pode ser que o problema não seja a família. Fala galera, eu sou o Christian da GoImage e hoje, num papo super sensacional aqui no YouTube da GoImage, a gente vai falar como destravar a família para que o ensaio fique perfeito. E os nossos convidados de hoje, Pedro Santos. E aí, Pedrão? Tamo junto. Eduardo Vanassi. Eu confesso que eu me sinto um pouco travado. Parece que vira e mexe eu me travo e destravo. E a nossa grande estrela, Veri, a nossa querida convidada, parceira. E aí, Veri, tudo bem? Tudo jóia. Muito obrigada pelo convite. Olha, confesso que hoje eu vou ser um grande aprendiz, porque como a gente vai falar sobre como destravar os clientes no ensaio, assim, uma coisa que eu acho que é um pouco constrangedor falando de cara, deve ser, aconteceu de ter aquele silêncio, sabe aquele silêncio assim, onde todo mundo fica esperando um ou outro falar? No ensaio acontece esse tipo de situação também, como é que a gente começa? Eu vou virar fotógrafo, como é que eu começo para fazer com que a família... Agora que ele tem estúdio, tá aprendendo a iluminar, hoje aprendeu a trocar o balanço de branco da câmera, agora já quer virar fotógrafo, tá vendo? Não faz isso, não faz isso. Não faz isso. Aprendeu a mudar o balanço de branco da câmera e já virou fotógrafo. Mas já depois mete o automáticozão lá e voto e confusão e inversão de risco e vamos ganhar dinheiro. Bom, eu acredito que para você criar uma atmosfera tranquila para quem vai ser fotografado, você precisa começar lá no atendimento. Então, quando você apresenta o seu trabalho e aí você começa a conversar por áudio, você mostra que você tem muita segurança naquilo que você está fazendo. Porque para eles, eu sempre falo assim, para nós é algo corriqueiro, rotineiro, a gente faz sempre, né? Mas eles estão passando aquilo pela primeira vez, então assim, eles estão nervosos, né? Eles não sabem o que vai acontecer. E estar na frente de uma câmera deixa a gente nervoso, né? Então eu sempre me coloco no lugar e eu mostro que eu me importo com eles. Então, isso é uma coisa muito intrínseca, eu acho, assim, nossa, né? Você vai fazendo isso e ao longo do tempo vai virando algo normal pra você, de você trazer essa atmosfera leve. E por mais que a gente entenda que existem pessoas e pessoas, as mais tímidas, as mais extrovertidas, mas você começa a entender ali o funcionamento, né, de cada um. Quando ele chega no estúdio, você vê um pai assim mais na dele, mais com vergonha, a mãe, né, um pouco mais solta, porque ela realmente quer aquele material, aquelas memórias. E aí você vai conversando. Eu sempre falo, eu trato eles como se eles fossem meus amigos, assim. Quando eles chegam, eu não tô com a câmera na mão, né? Primeira coisa, eles chegam, a gente conversa um pouco, eles tomam um café, comem um bolo e tudo mais. Então é algo como se fosse um encontro de amigos, assim. Eu falo, olha, eu sempre me comunico muito. Eu acho que a comunicação, gente, pra vida, ela é fundamental. Então explique tudo, fale sobre tudo, explique que é normal se eles estiverem um pouco com vergonha, mas ao longo do ensaio eles vão se soltar, porque eu vou criar essa atmosfera leve. Eu acredito, tem gente que fala que é responsabilidade do fotógrafo 50% e do cliente 50%, essa coisa da atmosfera e deles se sentirem à vontade. Eu já acho que é muito mais sobre o fotógrafo do que sobre a família que vai ser fotografada. Porque para eles é algo muito novo, atípico, e para a gente é uma coisa que a gente está acostumado a fazer. Então, eu acho que vai muito de como a gente está também naquele dia, né? Da gente ter um mindset de tipo, vou começar a sessão, esqueço tudo que está acontecendo lá fora e me entrego de verdade, me importo, fico presente, tenho uma escuta ativa. Ao longo do ensaio eu vou conversando muito com eles, não é só ficar clicando com a câmera na cara, porque eu acho que isso intimida. Então é um combo, né, de fatores aí para você realmente deixar as pessoas à vontade e extrair o melhor deles. Eu acho que não é a essência, porque a gente enxergar a essência é difícil. Mas assim, você ter fotografias com sentimento, fotografias de pessoas destravadas, desconstruídas, né, assim, mais leves, sabe? Se você olhar meu Instagram, eu tenho sim as fotos pousadas, eu faço muito, mas eu posto mais as que são desconstruídas, onde eles, tipo, no momento ali, eles ficaram mais leves, conseguiram sorrir entre si de verdade, assim, sabe? Então, é muito sobre o fotógrafo. Eu acho que essa atmosfera e como eles estão se sentindo no ensaio. O homem, normalmente, ele é mais travado, né? Eu acredito que os pais, assim, né? Falando mais da fotografia de família, eles são mais travados, assim. Tem alguma técnica específica? Assim, claro, a Veri já explicou que tem toda uma atmosfera onde faz com que a família se sinta mais confortável, mais à vontade, como se fosse uma coisa assim, cara, estou aí para me divertir, e a Veri passa a não ser mais uma estranha, que, né, como todo mundo se sente meio assim com um estranho, né, mas quando passa a não ser mais estranho, a coisa flui melhor. Mas tem alguma técnica, Pedro ou Vanassi,
pro cara que tá meio travadão, assim, pro homem que não queria estar ali, o pai que não queria estar ali e precisa estar ali, porque senão a mulher vai fazer com que ele durma no sofá, né? Então, tipo, tem alguma coisa que dê pra assim, cara, ó... Cara, quando eu faço... Claro que quando é ensaio gestante, eu procuro não começar com o cara junto. Eu tiro essa responsabilidade dele, entendeu? Principalmente quando é estúdio. E eu até brinco um pouco com isso, né? Que ele vai fazer participações especiais, pra ele ficar tranquilo. Porque realmente a menina geralmente vem muito mais preparada, porque foi ela que, né, vem idealizando todo aquele negócio. No geral, o cara, ele vem meio com... tipo assim, bota essa roupa aqui, 4 horas lá nesse endereço, o cara chega aqui, sabe? Acontece muito isso. Mas então eu gosto de tirar essa responsabilidade de ele começar a ser fotografado junto ali, né? Então eu noto que ele vê a esposa dele ali posando e vê que é algo simples, que eu vou ajudando e tal, que eu tô conversando sobre outras coisas e tudo mais. E obviamente, enquanto ela tá se trocando lá, tá terminando de se arrumar, eu tô conectado com o cara ali, conversando e tal, não sei o que, sobre... Daí vai o que a Veri falou, cara, o poder de puxar assunto de qualquer coisa, de qualquer lugar e entrar em qualquer assunto, seja que o negócio que o cara tá... Do clima ao futebol. Sabe? Então, tu ter essa capacidade de trocar uma ideia e escutar muito o cara, enfim, deixar ele sentindo à vontade, assim, sabe? E daí, claro, tem vários gatilhos que tu começa, assim, né? Tipo assim, pô, foi tranquilo encontrar aqui, sei lá, uma frase que eu uso muito, assim, quando não pergunto pro cara, pô, foi de boa encontrar vocês? Onde é que vocês moram, tal, não sei o quê. Algo sempre começa com um padrão, assim, o assunto, né? Então, pro cara que daqui a pouco tem aquela dificuldade de puxar um assunto, fotógrafo lá, o carinha de 18 anos, bicho do mato, né? Igual o Pedro era ali, não tinha magrinho, não tinha força pra segurar uma 2470. Eu descobri que começar assunto sempre da mesma forma funciona. Assim como a gente fala começar ensaio sempre da mesma forma, funciona. Existe essa técnica. Mas... E sabe o que funciona, Pedro? Deixa eu te falar o que funciona. Pra você, fotógrafo, que quer funcionar na sua fotografia, você precisa virar fotógrafo GoImage Prime. O Prime é um programa de benefícios que a GoImage tem para você ter cashback, descontos, tem frete grátis, tem galerias online que são incríveis e onde você pode, inclusive, vender muito mais através do nosso link do álbum em 3D, além de links de pagamento e todos os produtos da GoImage. E, além disso, você vai fazer parte de uma comunidade Prime, onde essas dúvidas que a gente bate aqui no Papo GoImage, você também pode tirar na comunidade Prime com especialistas como o Pedro, que está dando essas dicas aí de como fotografar e quebrar o gelo. Então, assim, clica aí no QR Code, assina o GoImage Prime e faça parte desta comunidade da GoImage. Cara, sabe uma coisa que funciona muito? Eu vou mostrar até um exemplo que eu fiz. Eu tô sempre falando que vou parar de fotografar, mas vira e mexe, eu tô fazendo uns ensaiozinhos, né? Um casamentinho, alguma coisa a gente vai fazendo, né? Até porque, assim, né? Patrocinado pela GoImage, não precisando pagar pelo álbum, o lucro é bom, né? A foto minha caminhando de mãos dadas com o noivo. Cara, eu acho que isso aqui quebra o gelo. O que eu faço aqui, né? Uma dica pra galera. Quando eu vou começar um ensaio de casal, normalmente o noivo tá, né? Ali, nem foi ele que escolheu as roupas, tá se sentindo meio estranho, aquela coisa, né? O que eu faço? A primeira direção que eu faço, a primeira cena que a gente monta é um passeio. Aí eu falo, cara, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um passeio de lá pra cá, só que vocês não sabem passear. Então o que eu vou fazer? Vou ensinar vocês a passear. Chama o noivo, vem cá, fulano. Daí ele vai até onde eu vá. Vocês vão passear daqui pra lá. Como vocês vão passear? Dá mão aqui, fulano. Cara, nesse momento eu já quebro, cara. Como assim? Normalmente quem tá me ajudando, por exemplo, a Carol, ela já mirou a câmera pra mim. Entendeu? Ela sabe que eu vou fazer isso. Aí eu pego na mão do cara e digo, mas quando vocês vão passear, daí quando eu pego na mão dele, já começa a rir na hora, entendeu? Eu quebrei uma barreira muito importante que eu acho de homem com homem, que é essa parada da proximidade, do encostar, entendeu? E isso parece que depois disso, cara, parece que tudo fica fácil com o noivo. Pego na mão do cara e digo, o passeio não é assim, eu fico todo travado, né? Faço uma cara meio de idiota, que nem tava na foto, e vou passeando assim, sabe? Ó, normalmente, tu é assim, tu passeia não. Daí eu pego, o passeio tem que ser solto, tranquilo, quase como cênico. Aí o cara entende, dá um monte de risada, a noiva ri também, a Carol mostra a foto que ela fez. Isso aí, cara, pra mim, é uma coisa que eu faço há mais de 20 anos, e pra mim quebra o gelo muito com essa parada de quebrar o gelo com o homem, tá, Cris? Eu acho que pra mim
A melhor dica que eu posso dar pra quebrar gelo com o homem, pra outro homem, né? É essa aí. E, por exemplo, até eu acho que foi uma coisa legal que tá aqui na nossa roteirinho, quando acontece da gestante, sei lá, do ensaio feminino ter uma referência. E essa referência, as pessoas tentarem copiar as poses. Não fica isso uma coisa muito mecânica? Acontece isso nos ensaios? E como raro, que mas se acontece quebra muito. esse tipo? Hã? Sabe- Raro, mas acontece muito. Assim, acontece da pessoa trazer uma outra referência, mas eu até posso fazer a referência que ela trouxe, não exatamente igual, eu até faço, mas eu sempre vou desconstruir e fazer do meu jeito, do meu ângulo, do jeito que eu acho legal, porque senão não fica na minha linguagem, vai ficar uma coisa que não é minha, né? Então eu acredito que isso tem questão de referência e tal. Eu sempre pergunto antes de terminar o ensaio, tem alguma coisa que você viu e você gostaria de fazer e tudo mais? Mas geralmente eu mostro que eu tô no controle, assim, não sendo controladora, mas assim, se eu deixar muito Mais na ou mão dela... menos, né, Veri? Eu vi a questão, né? Não dá pra dizer, né? Tudo bem, né? Aqui tem bastante energia na direção da Veri, né? Inclusive, editor, coloca um pedacinho da direção da Veri pro pessoal ver. Podem conversar sobre esse dia, o que vocês estão achando da experiência. Eu acho que as mãos podem subir mais, de repente a mão sua mais no rosto dela, o Maurício, tipo, isso. E você com essa mão sua aqui mais perto do pescoço dele, fazendo um carinho. Pode ir virando um pro outro, aí vai sentindo o toque da pele. Então, mas eu acho que o cliente gosta dessa previsibilidade, desse controle. Geralmente eles falam, eu não sei o que fazer, hein? Entendeu? Então eles querem ser dirigidos. Claro que não é uma direção muito forçada. Você vai forçar no começo, né? Aquilo que você está acostumado, mas depois você vai soltando. Essa dinâmica que ele falou de caminhar de mãos dadas é muito legal. Eu faço várias, na verdade, né? Uma delas é colocar um de frente pro outro, por exemplo, e fala assim, em 3, 2, 1, você fala pro noivo, por exemplo, ou pro marido, você vai adivinhar qual é a comida preferida dela. Aí eles estão se olhando. Aí depois eu falo. E aí eles se soltam, e aí você tem que estar no modo contínuo, porque, fica muito legal. E isso vai quebrando gelo. Então, assim, são coisas bobas, né? Que você vai aprendendo a fazer eles ficarem mais conectados e mostrar, principalmente pro homem, que, cara, é um negócio muito legal, entendeu? Que não é um negócio chato de estar na frente da câmera e tal, fazendo foto. E outra, ficar sempre falando, você já pensou como que vai ser essas memórias aqui pro futuro? Que legal que vocês estão fazendo hoje. Sempre mostrar, pelo menos eu, né, que eu gosto muito de sentimento e de afeto e tal, memória afetiva, eu sempre fico pontuando isso, sabe? Pra ele realmente se conscientizar de que o que ele tá fazendo naquele momento é muito importante. Não é uma coisa assim pra Instagram, entendeu? Sim, e uma coisa, Veri, que tu faz, que é essa questão, imagina como isso vai ficar, essas memórias futuras. Isso tem aulas do Academy, tá? Aonde a Veri fala da importância disso. Imagina isso aqui, essa memória no álbum. E daí ela vai incutindo desde o início a história do álbum. Ou seja, o álbum já passa a não ser algo estranho, né? É algo que... Eu sei que estamos fugindo um pouquinho da pauta, mas é algo que a Veri faz de uma forma sensacional, que ela já vai criando esse contexto do álbum, da memória impressa e tudo, né, Veri? Então isso também tem uma diferença enorme na hora da venda depois, né? A Veri sempre deixa o like, e é isso que você tem que fazer agora. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal. Eu sei que o like a gente não pede, like a gente conquista, mas eu, como sempre, imploro, me humilho. Deixa o like pra gente continuar crescendo e pro Cris continuar investindo e pra gente continuar aqui sempre gravando pra você. Eu tô sempre falando na rede social, né, ali a importância e tudo mais, e uma coisa que eu faço é que quando o cliente fecha o digital, a minha assistente fala, só quis o digital. Isso acontece muito, tá? Mas aí no dia, ele chega aqui, ele vê álbuns e eu vou mostrando. Aí acontece o ensaio. No pós, quando acabou o ensaio, né, eu falo assim, cara, não se esqueça de fazer o álbum. A gente tem uma condição especial essa semana pra você que, né, passou pelo estúdio essa semana e tal. Gente, eu tive um case até ontem, onde a cliente falou, quero fazer o álbum, hein? A gente já fez a arte, já colocou no 3D, que o 3D pra mim é a cereja do bolo, e a gente já vendeu. Então, não é difícil vender álbum. Eu falo que, e você tem que mostrar o valor disso daí, entendeu? Geralmente eles vão querer. Se você falar realmente aquilo que o álbum você consegue ter essa venda, entendeu? Não é difícil. Tem gente que fala, mas é muito difícil, ele já pagou um valor alto no ensaio. Eu falo, cara, mas o álbum é que vai materializar aquela memória. Não tem como deixar no digital. O digital, ele é muito suscetível, né? Vulnerável. Então, é muito possível. Muito possível. E falando em álbum, eu não posso deixar de mostrar o nosso álbum, que nesse caso até é uma caixa, tá? É a nossa Fastbox. O álbum está aqui dentro do Dia das Mães. Eu não posso mostrar meu rosto, porque eu aprendi com o mestre Vanassi que essa câmera, ela dá o foco no rosto. Então, vocês estão vendo aqui uma das
amostras aqui da edição do Dia das Mães, que faz parte do ecossistema da GoImage, onde a gente tem inúmeros produtos impressos, inclusive com essa possibilidade, né, da edição especial do Dia das Mães. A gente tem de Natal, tem Dia das Mães, enfim, tem inúmeras edições que são sazonais e são modelos até prontos para facilitar o design, enfim, para que vocês possam vender muito mais. Tudo isso está disponível no ecossistema da GoImage, que além dos produtos impressos, tem diversas ferramentas para facilitar o seu dia a dia e facilitar a sua venda. Então, entre em goimage.com.br. Se você ainda não é cliente, você está perdendo tempo. Então, faz lá o seu cadastro no site da GoImage e aproveita, né, para fazer as tuas amostras dos álbuns para você faturar ainda mais. Sabe um negócio? Tem duas coisas. Eu quero primeiro falar uma que eu faço, depois eu quero que o Pedro explique duas que ele faz, que eu acho que é sensacional pro cara dar uma destravada na parada da direção, tá? Uma que eu faço, cara, é a parada de ter algumas brincadeiras que funcionam. Eu, como fotografo muito casal, vou trazer pra vocês referência de casal, tá? Por exemplo, né? Quando eu quero gosto de posicionar, eu gosto de dar comando pra todos os membros, né? Cara, a mão nunca pode estar, um conceito que o André Manceno falava muito, né? A mão morta. O que essa mão tá fazendo? Então, uma coisa que eu digo sempre pro menino, conecta essa mão nela, entendeu? E se ele for, por exemplo, próximo ali do bumbum da menina, eu digo, calma que eu sou um fotógrafo de família. Daí ele já vai começar a rir e aquilo a gente dispara, entendeu? Aí o que eu faço? Aí quando eles começam, quero criar uma dinâmica um pouco mais próxima, de sentimento e tal. Aí, tipo, ele tá abraçado nela, né? Eu vou sensualizando na voz, começa a ficar ridículo, entendeu? Daí ele começa a rir. E quando ele começa a rir, agora, mais risada, olha pra cima, gargalha. Dá aquela pilhada. A Veri faz muito isso, né? Dá aquela pilhada pra coisa ficar exagerada. E o segredo, pelo menos pra mim, é o quê? Eu tô fotografando no modo contínuo, o exagero lá no fundo não é legal. E o início também não é legal, mas tem um meio de campo ali que é onde sai, entendeu? Outra coisa que eu faço, quando eu vou posicionar, tipo, se eu posiciono o noivo atrás da noiva, tá? Chega pertinho dela e tal, aí eu posiciono as duas mãos, por exemplo, ele é abraçado nela. Agora, ó, sem tirar as mãos, cutuca ela aí por baixo. Entendeu? Aí o cara, entendeu? Então, assim, tem algumas brincadeiras que eu acho que o cara tem que ter no repertório dele, que sempre funcionam, que nem a Veri falou aí agora. Uma coisa que eu fazia também é o seguinte, agora, ó, encarada do UFC, um de frente pro outro. O primeiro que ri perde, fica com a câmera na frente do rosto. Cara, muito bom. Esse tipo de coisa são brincadeiras que tu tem que ter no teu repertório, entende? Pra a hora que der o branco, destravar. Eu quero pedir pro Pedro pra ele falar o que ele fazia, não sei se ele faz ainda, no início de Pedrinho Santos Fotografia, quando ele era um cara que ele usava muito aquela erva do Rio Grande, a mate, né? Uso ainda, todo dia. O que acontece, ó? Ele fazia uma coisa muito legal para colocar as referências dentro do cartão da câmera, né? Quando ele se perdia, né, Pedrão? Explica como é que era isso aí. É muito boa. E a segunda coisa, Pedro, que eu quero que tu explique, é como que funciona, por exemplo, a tua direção com criança. Que tu falou, cara, só o que eu preciso de uma meia velha. Explica essas duas isso é legal, cara. Essa daí também é legal. Eu sempre tive uma forma de driblar quando o problema de dar um branco na hora do ensaio. Porque às vezes esse travar do cliente é porque tu travou, né? Daí já era aquele silêncio constrangedor que a gente falou no início lá, aquela coisa. Então, quando eu meio que não sabia mais o que fazer, eu dava um branco e tal, eu sempre, antes de ir pro ensaio, eu pegava algumas referências, botava na tela do computador, pegava a câmera e clicava a tela do computador. 2, 3, 4 poses, referências, assim, não mais do que isso. Porque daí, quando dava branco no ensaio, eu dava o play na câmera para ver as fotos e ao invés de rodar para trás, eu rodava para frente e olhava aquelas referências fotografadas na tela do computador para destravar, entendeu? Então isso, cara, me salvou várias vezes, inclusive até as referências da própria pessoa. Às vezes ela manda umas 2, 3 fotos, porque eu gosto de pedir referência. Eu gosto de falar, ó, me manda algumas coisas para eu entender o que tu gosta. Eu não vou fazer igual, mas eu quero saber mais ou menos a vibe que tu gosta. Porque realmente, tem gente que manda referência de só foto tremida, desfocada e tal, não sei o quê. Isso aqui eu vou por essa linha. Agora as pessoas mandam referência só, uma vibe meio moda e tal. Eu tento
equalizar para o que a pessoa gosta um pouco mais, né? Ser um pouquinho mais pop para aquela pessoa. E daí, esse lance do que o Vanassi falou de sempre ter umas brincadeiras padrão, funciona, tá? Funciona. Tem uma que eu gosto muito pra gestante, eu peço pra eles ficarem de frente um pro outro. Obviamente, eles vão se abraçar reto e tem um barrigão na frente ali, não vai encaixar direito. Daí eu falo, ó, pega a barriga e joga ela pra mim, deixa eu ver mais a barriga. A dela, não a tua, no caso, né? Daí eles já dão uma risada, porque o cara, né, porra, né, pra não mostrar a dele e tal. Então isso sempre funciona. E a gente vai, claro que tem uma coisa importante na direção. Tem que ter uma equalização. Cara, tu vai dirigir diferente alguns tipos de pessoas. Uma menina de 15, tu dirige de uma forma, ou pelo menos de uma intensidade. Uma menina de uma mulher sei lá, de 50 que tu vai fazer um retrato, é outro assunto, é outra forma, é outro reforço positivo, sabe? Então, um homem, ou enfim, tu tem que ter essa... Aos poucos tu vai entendendo. E é uma parte um pouco subjetiva, que tu, né, se a pessoa é mais extrovertida e tal... Vai funcionar falar mais alto com ela. Se é uma pessoa muito tímida, tu tem que ajudar ela o tempo todo. E isso, cara, essa frase é sensacional. Isso aí... Voltamos ao começo do ensaio. Pessoa, cara, nunca posei. Uma galera fala, eu não sou fotogênico, não sei se que. Todo mundo chega meio que se desculpando pela vergonha que tá sentindo de começar o ensaio. Cara, calma que eu te ajudo. Eu vou te ajudar o tempo todo. Isso aí já destrava muita coisa na pessoa. Quer ver outra coisa que eu faço? Cara, essa é muito boa. Olha só, o que eu faço? Faço o seguinte, eu boto, cara, os dois na minha frente. Deixa eu ensinar vocês como eu faço pra dirigir. Ó, se eu falar aquela mão, daí eu aponto pro lado direito. Vocês fazem o quê? Levanta aquela mão. Se eu falar aquela mão vem no ombro, entendeu? Aquela mão vem no ombro. Tá, se eu falar aquela perna, qual que é? Daí eles levantam a perna. Essa perna, qual que é? Levanta a perna. Se eu falar essa mão na cintura... Aí eles botam a outra mão na cintura. E aí eu rebolo. Muito bom. Aí eu falo, mas vocês são muito idiota, cara. Vocês falam tudo que eu faço. E, tipo, cara, isso aí quebra o clima, assim, velho. Vocês não pensam de como quebra o gelo. Daí, dali, eles já fazem o que tu mandar. Ó, coloca os dois próximos. E eu disse, cara, vocês... Daí eu vou com a câmera ao redor. Eu preciso... Agora vocês vão ter que se acostumar. Eu vou clicando e vou rodando ao redor dele. Comigo falando... sem olhar pra mim. E daí eles começam a rir, cara, porque assim, a pessoa falando contigo, caminhando ao redor de ti, e tu não poder olhar pra ela, é muito esquisito, né? Aí eu falo, agora, ó, então vocês vão se olhar, vai pra trás, vai pra frente, vou fazendo um monte de coisa aleatória, eles vão fazendo e daqui a pouco eles desmancham rindo. É mais uma do repertório que eu sinto, quando tu tá perdendo o casal, que tu vê que tá ficando muito posado, porque todo mundo cai pra essa, né? Começa a cair pras mesmas poses, né? Aí é onde tem que ter uma brincadeirinha pra quebrar o gelo. Eu gosto muito quando a pessoa erra a mão. Fala, bota a mão direita na barriga, ela erra a mão. Eu falo, não, a outra direita. Então eu sempre... Essa é uma coisa que funciona sempre e essa é a parada de tu tá preparado pra clicar sempre, sabe? Sempre com a câmera no rosto, no sentido de, cara, claro que agora a gente não bota mais quem usa mirrorless, né? Mas sempre pronto pra clicar enquanto tu está dirigindo. Eu não gosto de dirigir a pessoa com a câmera na cintura. Não gosto. Eu sempre tô com a câmera na mão dirigindo. E pra finalizar a pergunta do Vanassi lá sobre, cara, fotografar criança, não tem o que fazer. A grande maioria delas, a imensa maioria delas, principalmente, sei lá, 4 anos pra baixo, 3 anos e meio pra baixo é brincando. Não existe direção de criança que não seja brincadeira. Eu vejo isso, assim, sabe? Crianças pequenas, tá? Daí a gente já passa ali a partir dos 4, 5 anos e tal... Meninas já começam a fazer mais pose e tal. Se a criança é queridinha, manda um beijo pro tio. Tem umas que são... A maioria são... Aí é que tá. Eu vejo meninas um pouco mais... Chegar um momento que gostam de fazer pose do balé, pose de princesa e tudo mais. Mas no geral, e algumas, tá? No geral eu vejo muito essa questão da brincadeira. E eu tenho bolinhas. O que me salva aqui no estúdio são bolinhas, tecido assim... Que combinam com o cenário, sempre da cor do cenário, e eu sempre tenho essas bolinhas pra ficar brincando de jogar, ele joga pra mim e tal e tudo mais. Então eu acho que trazer essa questão da brincadeira pra criança, ela é essencial. Quando a criança não conectou contigo, eu sempre faço uma muito boa, velho. Eu pego a bolinha assim, ó, e chego pra ela, ó, preciso que tu segure isso aqui pra mim. E quando ela vai pegar, eu solto. E ela tenta pegar, mas guri, segura esse negócio pra mim. E ela vai pegar e eu solto. Cara, ali eu ganho a criança na hora, porque eu faço isso umas 10 vezes, ela ri muito, porque ela tenta pegar e não consegue. Funciona na imensa maioria. Tem umas crianças que ficam meio de cara, não entende muito a brincadeira. Daí vai do cara, né, entender aquilo ali. Mas aquilo, deu certo, continua fazendo, porque, cara, geralmente começar da mesma forma
vai fazer tu ter mais segurança e vai funcionar. Veri, manda a braba aí da direção de criança. Aquela que funciona. Ó. Quando tu tá cansada, filho chegou tarde em casa, tu tá fula da vida, né? Ficou acordada até 2 da manhã. E aí no outro dia tem que estar, né? Qual que é a todo braba? vapor. Pensando assim, de bate-pronto, eu sou muito de agachar na altura da criança, a primeira coisa. Então, ele chegou, eu agacho, eu converso, porque eu amo criança. Gente, pra mim, criança é tudo, eu amo. Então, assim, pra mim, eu já crio uma conexão assim. É muito difícil a criança que não desconecta comigo, né? E aí, eu tô sempre conversando com ele, contando história. Por exemplo, eu falo assim, quem é seu amigo preferido? E eu tô fotografando, entendeu? Tô conversando. Qual que é o nome da sua professora? Então, eu vou fazendo esse tipo de contato com a criança, entendeu? Eu faço essas brincadeiras das bolinhas, de jogar bolinha. Ah, eu vou jogar, hein? Vou contar até 3. Ou então eu faço assim, a criança vem do meu lado e fala, você quer fazer um clique dos seus pais? Aí ele clica. Eu falo, agora é sua vez de correr e pular no colo deles, hein? Eu vou contar até 3, eu quero ver se você corre rápido. Então, são coisas assim. Não tem, assim, a braba, mas é você envolver a criança pra ela entrar nessa atmosfera mesmo. Ela vê que é algo divertido. E eu sempre falo o quê pros pais? Eu mando meio que um informativo, né? Eu falo, olha, traz eles alimentados, se possível, né? Com o sono em dia, porque isso conta muito. E, claro, aqui vai ter um bolinho, vai ter um suco, mas é importante eles já chegarem bem. Porque, gente, criança com fome, com sono, é igual a gente, né? A gente não dá muito certo. Então, assim, esse é o primeiro ponto. E aí, quando ele chega aqui, e antes deles chegarem, eu falo assim, fala pra eles que vai ser um negócio super, vai ser uma brincadeira, a gente vai contar história. Porque se eles falarem pras crianças, ó, a gente vai tirar foto, eles já chegam com a ideia de que vai ser uma coisa muito chata. Então, eles já chegam com a mentalidade de que vai ser uma brincadeira, a gente vai passear, a gente vai conhecer o bosque, vai pra floresta. Então, é você envolver a criança no lúdico. Não tem muito uma dinâmica exata, mas é você envolver a criança nesse ambiente lúdico, assim. Muito bem, pessoal. Então esse foi mais um Papo GoImage com essas dicas incríveis desses 3 profissionais que realmente sabem como dirigir, quebrar o gelo na sessão. Então aproveita, anota tudo aí e não perde mais nenhum Papo GoImage. Deixa o seu comentário, deixa o seu like, se inscreve no canal para que a gente possa trazer cada vez mais conteúdos incríveis para vocês. Um grande abraço e nos vemos na próxima.